Existem filmes excelentes, existem filmes bons, existem filmes medíocres, existem filmes ruins, existem filmes péssimos e existe o filme Frankenstein versus a Múmia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse filme um tanto quanto peculiar e você deve estar se perguntando por que a gente vai falar sobre esse filme? Por que, Matheus? Então, a gente vai falar sobre esse filme porque um inscrito aqui do canal mandou pra gente no Instagram essa seguinte mensagem. Aí, Opinião Sem Roteiro, faz um vídeo reagindo ao filme Frankenstein versus Múmia, valeu? É um filme muito louco, faz esse vídeo aí, entendeu? Esse filme é muito bom, queria que vocês fizessem um vídeo sobre ele, falando mais sobre ele, a opinião de vocês e mostrando pra rapaziada como esse filme é muito bom. Por isso, nós vamos fazer esse vídeo porque foi uma sugestão do nosso inscrito e nós vamos falar sobre esse filme incrível, só que não, então bora lá. E já deixa aí nos comentários quem você acha que ganha, Frankenstein ou Múmia? E aí pessoal, aqui é o Matheus. E aqui é o Gustavo. E você está no canal Opinião Sem Roteiro. Este filme foi lançado em 2015, ele teve um baixo orçamento, é um daqueles tipos de filme que tentou surfar a onda de fazer crossovers. Neste caso, tentaram fazer um crossover entre o Frankenstein e a Múmia. A ideia é até que interessante, mas a execução não foi uma das melhores. E no decorrer desse vídeo nós vamos falar do porquê. Um dos principais motivos desse filme ser ruim, com certeza, é o baixo orçamento. O filme começa já numa universidade, onde tem uma professora historiadora que chega para ela uma múmia. E logo já mostra pra gente sobre como vai ser esse filme. Uma aula entediante sobre pirâmides e vários assuntos, várias falas totalmente vazias e sem sentido. Exatamente, no começo desse filme já tem a cena de uma aula lá na universidade, de uma universidadezinha, que você vê que o filme inteiro vai ser aquilo. Vai ser na universidade, não adianta. Vai ser completamente na universidade e vai ser conversa do começo ao fim. As cenas de luta vão ser bem escassas, então se prepare para assistir um compilado de diálogos na sala de aula e entre professores. Então, esse aqui é um dos maiores defeitos, mas bora lá falar agora sobre a história desse filme. Olha, gente, valoriza. Não tem muito o que falar, mas vamos tentar aqui se esforçar para trazer o que a gente entendeu do filme. Valoriza, deixa o like aqui, pelo amor de Deus, porque o que foi difícil quando chegou pra mim, Gustavo, a gente vai gravar sobre esse filme. Assim, cara, não é possível. Eu questionei, eu fui resistente. Só de ver a capa do filme a gente já não, que ia cara, ser meu Deus do céu. Não esperava que ia ser tão ruim assim. Eu tinha um pingo de expectativa, porque a gente sabe mais ou menos sobre a lógica do Frankenstein, né? Onde tem lá um professor maluco que junta vários cadáveres de várias pessoas e transforma um ser morto em um ser vivo, com a força de 7 homens. Mas esse filme é muito ruim e não assiste esse vídeo. É isso aí, bora falar sobre a história. A história desse filme já começa mostrando pra gente a múmia, que ela chegou na universidade para ser pesquisada pela professora pesquisadora e outros 2 professores pesquisadores também. Aí já vai mostrando também a história do Victor Frankenstein, vai mostrando em paralelo tanto a história dele e a da professora lá com a múmia e os outros professores, de uma forma bem fraca, bem chata e entediante. Mas tudo bem, vai mostrando tudo essa conversinha entre eles, tem até um romancezinho entre o professor lá, o Dr. Victor e a professorazinha lá, que eu esqueci o nome dela, porque é tão irrelevante, mas tudo bem. Ninguém se importa. De tanto os pesquisadores mexerem na múmia, eles encontram um artefato no meio do tórax. E mexendo nele, sai uma maldição. Solta essa maldição no pesquisador-chefe, controlando ele e fazendo com que ele traga vidas para serem sacrificadas para que a múmia retorne à vida. Paralelo a isso, o Dr. Frankenstein está fazendo seus experimentos no laboratório, tentando reviver aquela criatura que ele está criando. Tem uma certa dinâmica entre o Dr. Frankenstein e um zelador do colégio, da universidade, que esse zelador é quem traz as partes de corpo para que o doutor faça seus experimentos. Nenhuma dessas negociações que eles estão fazendo, eles acabam discutindo, brigando, e na verdade o Dr. Frankenstein acaba tendo que matar esse zelador, digamos, fazer uma queima de arquivo, porque ele estava o ameaçando, e o cérebro que esse zelador acabou levando para ser usado, que era um cérebro fresco que tinha acabado de conseguir de um morador de rua, é destruído. Então, na briga, né? É destruído durante a briga que eles tiveram. Então o Dr. Frankenstein tem a brilhante ideia de pegar o cérebro desse zelador e colocar no seu monstro para fazer esse experimento. Depois de várias tentativas de trazer o Frankenstein à vida, o doutor finalmente consegue. Aqui nessa cena a gente percebe que o orçamento ele é baixo demais, a cena é muito ruim, a maquiagem do Frankenstein é horrível, muito ruim mesmo. Eu entendo, o orçamento baixo é difícil de fazer, mas se tivesse caprichado um pouquinho ficava melhor. Era um ser humano normal, não parecia nada algo muito grande. A maquiagem dele Nossa senhora, é muito ruim. De verdade. Ruim. A da múmia até que é legalzinha, mas a do Frankenstein é muito ruim. Forçado. O Frankenstein acaba de ganhar uma vida, então ele é como se ele ainda fosse uma criança e não sabe o que fazer. Aí o doutor começa a fazer certos, digamos que, experimentos com ele, tenta pedir pra ele escrever, pra ele ler, falar, e após isso ele o alimenta. E pouco tempo depois, o Frankenstein acaba fugindo do laboratório do Dr. Frankenstein. Voltando um pouco pra múmia agora. O professor-chefe, sendo controlado pela múmia, trazia estudantes prometendo estágio, vaga de estágio, que ia ser preferido por eles, pra múmia sugar a vitalidade e cada vez ficar mais forte.
o Frankenstein está solta. Então ele vai atrás da professora pesquisadora que tem um caso com o Dr. Frankenstein, porque ele quer um corpo novo e sabe que se fizer ela de refém, o Victor vai fazer isso por ele. Então ele vai atrás dela e tenta sequestrar. Só que chegando lá, ela consegue acertar ele com uma faca e foge. Só que o professor-chefe, o pesquisador que está sendo controlado pela múmia, ele já está lá à espera dela, porque a múmia está afim dela também, porque a múmia acredita que ela é a feiticeira que jogou a maldição nele, porque ele viu uma foto no computador lá e achou que era isso. E achou que era isso e pronto, acabou. Então a múmia controlou o professor para que ele fosse lá pegar ela. E ele consegue e acaba levando ela até a múmia. Chegando lá, o pesquisador-chefe oferece a mulher pra múmia. Então ela se passa como uma feiticeira que na antiguidade o amaldiçoou e acaba botando medo nele e fazendo com que ele acabe matando esse pesquisador-chefe. E no decorrer dessa cena fraca e bem paia, ela acaba escapando e a múmia vai atrás dela. Ela escapa lá pro local onde o Frankenstein acabou prendendo no subsolo da universidade. Isso, no subsolo da universidade, onde o Frankenstein acabou prendendo o Dr. Victor, né? O Frankenstein. E ela vai lá pra tentar ajudar ele. E a múmia, como está querendo aquela mulher, vai atrás dela. E graças a isso acontece o encontro icônico da múmia com o Frankenstein. Ou do Frankenstein contra a múmia. A múmia chegando no subsolo da universidade, lá se encontra Victor quase morto, a professora e Frankenstein. E lá começa a porradaria. É uma cena de luta que eu vou contar pra vocês. Nessa hora, nessa parte do filme, eu tava quase dormindo. Eu acho que o Matheus também. Porque, assim, valoriza o nosso tempo, porque foi difícil. Tá sendo difícil gravar esse vídeo. Mas é uma porradaria entre os dois pra ver qual é o mais forte. E é uma cena muito fraca, cara. A porradaria deles é muito mal feita. Assim, a coreografia... Se eu e o Matheus for fazer uma cena de luta, eu acho que é melhor. Eu acredito que sim. Tanto que é tão ruim a maquiagem, os efeitos especiais são tão ruins que você percebe que eles fizeram num escuro quase que absoluto. Sim. É muito escuro pra você já não ver todos os defeitos. E o pouco que você vê é muito ruim. A cena é tosca. Eu entendo que é um filme de baixo orçamento, mas não é porque é baixo orçamento que precisa ser tão ruim assim. É uma batalha mal feita e o menos mal é que ela é curta. Graças a Deus, acaba rápido. Então, Frankenstein e Múmia estão naquela batalha super complexa, cheia de reviravoltas e... Parece que um vai morrer e não vai. Aí levanta, o outro cai, parece que vai morrer e não morre. E um cai e levanta e... Só que falando assim, até que parece que é uma batalha boa, que é legal, mas não é. É uma batalha horrível, muito ruim. Então, depois de vários embates, várias porradinhas pra lá, joga pra cá e vai e vem, Frankenstein acaba sendo o vencedor com um golpe que eu diria ridículo. Eu não sei se você vai lembrar. Não é. Que a múmia está parada assim, lá meio que prestes a ser derrotada e o Frankenstein simplesmente bate assim as mãos na cabeça dela e explode. Ah, é verdade. Cara, essa cena é uma das piores cenas. Parece assim, que ele usou o poder, entendeu? Tipo assim, mais forte que ele tinha naquele momento. A cabeça da múmia parece que foi feita de um gesso mais barrela possível. Cara, é muito ruim. Meu Deus do céu, eu vou colocar a cena aqui pra vocês verem. Essa cena aqui que eu tô falando. Nossa, que bosta! Depois de ter derrotado a múmia, Frankenstein vai atrás da professora, porque ele culpa ela por não ter conseguido o corpo que ele gostaria, então ele começa a atacá-la. E o Victor aparece como um herói moribundo já, e acerta o Frankenstein e acaba o derrotando. E ao final, ele acaba morrendo, porque ele já estava muito machucado, e a professora, ela taca fogo no laboratório e vai embora. E no finalzinho ainda temos como se fosse ter uma expectativa de continuação, que eu não sei como eles foram tão ousados de achar que teria uma continuação, que o aluno. Isso, um dos alunos do Dr. Victor. Não sei como que ele encontrou aquele lugar. Sozinho. Encontrou o lugar, encontrou um gravador lá onde o... Não, primeiro que assim, ela tacou fogo. O que ela tacou de gasolina naquele laboratório... Não, fora os produtos químicos já tinham que lá, já tinha, que era altamente explosivo. Rapaz, o que ela tacou de gasolina lá era pra incendiar o prédio inteiro. Mas não, sobrou justamente o quê? Um gravador que era de plástico. Então, o estudante pegou esse gravador e escutou sobre os experimentos, né? Dá a entender... Então que ele tava totalmente fascinado e vai fazer novamente um novo Frankenstein. Isso, tentaria dar continuidade a esse projeto incrível, mas... dificilmente a gente vai ver continuação desse filme para nossa alegria. Ainda bem. E agora nós vamos para as considerações finais desse filme. Frankenstein vs. a Múmia é um filme que eu já imaginava que ele seria ruim. Só que eu não imaginava que ele seria tão ruim como ele é. É um filme muito fraco. Eu entendo que é um filme de baixo orçamento, então não dá pra você colocar as expectativas lá em cima e esperar algo incrível. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que mesmo com baixo orçamento, pelo menos pra fazer uma coisa melhor, pelo menos a parte da história, você consegue fazer melhor. Eu entendo que você não consegue fazer muita coisa com efeitos especiais, efeitos práticos, mas a parte da história é muito ruim nesse filme, cara. Somou o roteiro com
a escolha dos atores e o jeito que a história se desenrolou, ficou muito ruim o contexto em geral. Exatamente, é muita conversinha sem sentido nenhum. É muita O conversinha entre roteiro parece que assim, professores. se nós sentar na mesa do bar, nós fazemos um filme melhor. Cara, o roteiro é ruim, os atores são... Péssimos. Tá, talvez péssimos eu esteja forçando. Mas sei lá. Eles são bem ruins. Vou Eu não guardar sei pra se- mim. Eu não sei se eles são péssimos, mas não são atores bons. Isso é fato. Fora que o que mais me incomoda é esse filme, ele é bem arrastado. Do começo ao fim são conversas que não agregam em nada na história do filme. É. E o que tem de ação é um pouquinho durante... São bem pontuais, no meio do filme, no final. Se você fosse uma quantidade de ação que tem nesse filme, se der 5 minutos ou 10 minutos, é muito. É muito. E é um filme que tem quase 2 horas. É. É 1h50, 1h45, uma coisa assim. É um filme muito arrastado, muito ruim, muito mal feito. Eu entendo que o orçamento é baixo, mas não é porque é baixo que, pelo menos Tem na que parte ser da ruim. história, tem que ser ruim assim. Eu acredito que daria pra melhorar. Eu não vou nem ficar batendo aqui em cachorro Não. morto na questão da maquiagem e efeitos especiais, que eu entendo que não dá pra exigir muito. Né, nessa Mas- parte teria que ser um orçamento maior, mas Isso, mas na questão da história, não tem nada que eu falo, nossa, legal, nossa, é bom. Quer dizer, eu poderia dizer que a única coisa de legal e interessante que esse filme tem é a ideia. Porque a ideia de fazer o Frankenstein lutando com a múmia, realmente, é algo que eu acho interessante. seria legal. Se fosse bem executado, mas infelizmente não foi o caso. E aí, Gustavo, conta pra gente o que você achou desse filme. Eu acho que falar mais do que o Matheus já falou não tem necessidade, porque assim, realmente é um filme com baixo orçamento, mas alguns detalhes poderiam ser melhorados, igual o roteiro. Essa história ficou muito arrastada. Eles tentaram construir a história do Frankenstein com a história da múmia. Eu gostei mais da história da múmia, pra falar bem a verdade pra você. É mais interessante. É mais interessante do que deram um contexto lá do histórico do artefato que tava no tórax, aí ele mexeu, saiu aquela maldição, começou a controlar o professor Chefe. Mas a do Frankenstein, eu vou falar pra você, sem condições. O Dr. Frankenstein é muito Nossa fraco esse senhora, personagem, muito cara. fraco. Geralmente se tem um papel mais importante no professor, no criador do Frankenstein, né? E tem também um detalhe que a relação amorosa entre o professor Frankenstein Ai, e aquela Deus. professora lá... Tentaram fazer o negócio, Cara, é muito ruim. Fica tentando fazer com que a gente se importasse com eles, mas você não se dá, importa, não deu. cara. Não. É só Você só quer que o filme saco. acabe. E a batalha final? Não deu 5 minutos e juntar todas as cenas de ação que teve. Eu não tinha uma expectativa muito grande por esse filme desde o começo, assim. Exato. Eu sabia que ia ser um filme ruim. E por isso que, assim, um conselho. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, Não não precisa assiste, assistir, não não assiste, não assiste. É. No máximo, coloque aí no YouTube melhores cenas Frankenstein versus a múmia. Talvez Acho vai di- ter umas 3, talvez. Mas eu acho difícil você encontrar esse vídeo, porque encontrar É, cenas boas O nesse cara que filme- vai fazer um corte vai ser desse difícil. filme não tem. Agora, todo final do nosso vídeo, a gente deixa aqui, que a gente não sabe, a gente não comenta um com o outro, mas a gente deixa uma nota pro filme da semana. Então, a nossa nota, julgando todo o contexto do filme, é 2,5. Caramba, 0 também não, é... 2,5? Ué, pelo menos é um filme que foi feito pra um nicho específico de pessoa. Acredito que 0... Não, tá bom, pera. 1. Não, tudo Eu vou dar 1, porque foi um inscrito do canal que nos indicou esse filme. Porque se não fosse isso, era 0. Olha, eu dou 2,5. Eu sei que é um filme ruim, baixo orçamento, tudo, mas também eu não posso falar que não vale nada. Porque Nossa. pelo menos eles tiveram o trabalho de fazer, se esforçar, não acredito. E eu dou 2,5 pra esse filme. Mas deixando claro, eu não gostei de forma alguma desse filme. Eu só acho que ele não merece também 1, 0. Nossa, Eu sei que é ruim, não dá. mas com certeza existe filme muito pior que esse. Bom, não se esquece, curte esse vídeo, compartilha, não deixa de se inscrever no canal e manda esse vídeo pro teu amigo que gosta de filme ruim. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Falou! Valeu!